Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos, capítulo 9, a restauração de Portugal. No primeiro quarto do século XVII, a situação de Portugal era de profunda decadência. Sob o reinado de Filipe III de Espanha, príncipe apático e doente, que entregou a direção de todos os negócios ao Duque de Lerma, os esplendores das conquistas portuguesas haviam desaparecido. O Duque de Lerma foi o homem mais poderoso do reinado de Filipe III. Ficou imensamente rico à custa de saber lidar com o tráfico de influências, a corrupção e a venda de cargos públicos. Para demonstrar o seu poder como patrono da Vila Ducal de Lerma, em Burgos, utilizou parte de sua fortuna para ampliar e embelezar, contratando os mais destacados arquitetos e utilizando os melhores materiais. A maior parte de seus edifícios foram projetados pelo seu arquiteto de confiança, o frade carmelita descalço Alberto de la Madre de Dios, a quem a colegiada e os conventos de La Encarnación, San Blas, Santo Domingo e Santa Teresa, bem como a conclusão do Palácio do Duque, que Francisco de Moura tinha planejado. Devido à sua posição como ministro do rei, tornou-se o homem mais próximo e de maior confiança do monarca, conseguindo mesmo que transferisse a corte de Madrid para Valladolid, isso em 1601. O Duque realizou uma magistral operação imobiliária 6 meses antes da mudança, comprando imóveis e investindo em benefício próprio. Isso é o que hoje é conhecido como especulação. Algumas dessas propriedades, como a chamada Huerta de la Ribera, foram vendidas anos depois ao rei, poucos meses antes do regresso da corte a Madrid. Comprou também o Palácio de Francisco de los Cobos, edifício que também vendeu no ano seguinte ao rei e que foi convertido em Palácio Real. Então, voltando ao nosso capítulo, aquele povo minúsculo e heróico, cuja coragem havia acendido uma nova luz em todos os departamentos do trabalho do Ocidente, encontrava-se agora reduzido à quase penúria. Foi por esse tempo que Henrique de Sagres, o antigo Eliu, mensageiro de Jesus, que havia levantado as energias portuguesas com a sua escola de navegação, procurou o Senhor tocado de compaixão e de angústia, a implorar a bênção de sua misericórdia para a nação de que se tornou gênio renovador. Mestre, disse ele compungidamente, quer dizer, muito arrependido, venho pedir o vosso auxílio paternal para a terra portuguesa, cujas experiências amargas tocam agora ao auge das penosas provações coletivas. Humilhada e vencida, ela implora a vossa divina providência, através das minhas palavras, no sentido de ser possível aproveitar suas últimas forças para uma reorganização política e econômica, que a possa esquivar dessa situação angustiosa. E Jesus respondeu: Eliu, sabes que a minha piedade não se reveste de excessivas exigências. Te enviei a Portugal com o fim de reerguer as suas energias, compensando os seus grandes esforços de povo humilde e trabalhador. Infelizmente, apesar de suas grandes qualidades de coração, os portugueses não souberam corresponder à nossa expectativa, provocando eles próprios a situação em que se encontram, pela fraqueza com que se entregam à sinistra embriaguez da fortuna e da posse.
Depois de ajudares a Vasco da Gama para que se abrisse o caminho marítimo das Índias, as forças lusas, após receberem os favores da cidade de Calicut, regressam ali depois de algum tempo para bombardeá-la, inundando-a num mar de crueldade e sangue. No Brasil, onde lançamos os fundamentos da pátria do Evangelho, introduziram o tráfico de homens livres, necessitando as falanges de Ismael dispensar todos os esforços possíveis para que as ordens divinas não se subvertam com as iniquidades humanas. Em Lisboa, permitiram a entrada do terrível Instituto da Inquisição, que comete no mundo todos os crimes em meu nome, que deveria ser para todas as criaturas um sinônimo de brandura e de amor. E Eliú exclama amargurado: é verdade, senhor. Quando o primeiro português aprisionou alguns pobres africanos nas Canárias para vendê-lo como escravos aos brancos da Europa, ordenei fossem imediatamente repatriados, enchendo-se o meu coração de amargura após tantos entusiasmos no período dos descobrimentos, quando eu vos confiava, no Restelo, as lágrimas do meu reconhecimento e da minha esperança. O Restelo é um bairro no extremo ocidente da cidade de Lisboa, na freguesia de Belém, no município de Lisboa, lá em Portugal, né? Mas a grande pátria que me confiaste, Senhor, muito tem aprendido no caminho das experiências dolorosas. Nas suas cidades prestigiosas escasseiam os espíritos de eleição, aptos à tarefa do governo. As nações ambiciosas assenhoreiam-se de todas as suas possibilidades econômicas. Suas riquezas são saqueadas pela pirataria do século. Seu povo se encontra esmagado pelos impostos, seus filhos abatidos e humilhados. Apiedai-vos, meu Jesus, de tanta miséria, que encha o nosso coração de infinita amargura. Permiti possamos restaurar as suas forças políticas, a fim de que ela possa cumprir as vossas determinações sábias e justas na terra do Evangelho. E o Divino Mestre explicou: essas experiências amargas dotarão Portugal de novos sentimentos, purificando as suas concepções de brandura e de fraternidade, a fim de que possa corresponder ao nosso esforço da edificação da pátria dos meus ensinamentos. Quais os elementos encarnados a serem por ti utilizados nessa restauração? Senhor, o vosso apoio e com o vosso amparo, esperamos realizar essa reorganização, buscando para o trono os descendentes de D. Afonso, primeiro Duque de Bragança, que atualmente detém a maior fortuna portuguesa e em cuja casa vivem mais de 800.000 vassalos. Quanto ao nosso plano, ele se constituirá de uma largação de agrupamentos espirituais sob a minha direção, combinados com as falanges de Ismael, no sentido de intensificarmos o pensamento cristão em Portugal, projetando as mais nobres realizações no Brasil, disseminando-nos entre os colonizadores, a fim de que as concepções de fraternidade se intensifiquem, cimentando as bases da pátria das vossas lições divinas. Nossos apelos se estenderão aos companheiros reencarnados que se encontram nas cortes espanholas e nas selvas americanas para levantarmos a bandeira de Ismael sobre todas as frontes como sublime legado do vosso coração compassivo e misericordioso. E Jesus respondeu com bondade: sim, Eliú, teu plano será realizado com a minha bênção, efetuando-se essa ação espiritual conforme idealizas. Porém, temos de considerar que os elementos a serem utilizados são os mais representativos, mas não constituem os mais necessários.
Não espero que a Casa de Bragança esteja preparada espiritualmente para a sublime realização, mas também somos obrigados a reconhecer as pesadas trevas que invadem atualmente todas as atividades políticas da Terra, e tu te esforçarás por ampará-la nos grandes deveres que assumirá, neste e nos próximos séculos. Terás o cuidado de inspirá-la no propósito de se organizarem as precisas combinações com as outras nacionalidades do mundo, para que a pátria do Evangelho não sofra outros choques de raça, além daqueles até agora sofridos. Bem sabes que, enquanto os homens não se integrarem no conhecimento pleno da minha doutrina de amor e de fraternidade, os tratados comerciais são os necessários jogos de interesses que equilibram as ambições em proveito dos setores da verdadeira evolução espiritual. Auxiliarei os teus empreendimentos com a minha misericórdia, pedindo a nosso Pai que se digne de nos guardar sobre a sua bondade infinita. Henrique de Sabres organizou as suas falanges e, em 1640, Portugal era restaurado, subindo ao trono Dom João IV, chamado dos seus regalos e prazeres de Vila Viçosa, para os cuidados do trono. Vila Viçosa é uma vila portuguesa no distrito de Évora, estando integrada na sub-região Alentejo. Em Vila Viçosa, os duques de Bragança mantiveram as suas propriedades e o magnífico Palácio Ducal de Vila Viçosa, Palácio do Duque, de Vila Viçosa, durante vários séculos, até a proclamação da República. Há um período de lutas angustiosas, a restauração se consolida na Batalha de Montijo, e a grande nação do Ocidente prossegue em seu trabalho abençoado por Jesus na formação da Terra do Cruzeiro. Então, a Batalha de Montijo se deu, segundo fontes históricas, no dia 26 de maio de 1644, na cidade espanhola de Montijo, daí o seu nome, que está localizada na província de Badajoz. Essa batalha colocou frente a frente os exércitos de Portugal e de Espanha numa luta ferrenha que culminou com a morte de aproximadamente 900 portugueses e 3.000 espanhóis. Os portugueses, apesar de algumas dificuldades iniciais, acabaram por levar vantagem e, ao final do embate, conseguiram consagrar uma vitória importante contra as forças espanholas dentro do seu território. Sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabelecia tratados comerciais, como mais tarde se verificou em Methven, ruinoso para a indústria portuguesa, mas que vinha colocar o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. O Tratado de Methven foi um pacto comercial e militar firmado em 1703 entre a Inglaterra e Portugal. O acordo promoveu a entrada massiva dos produtos ingleses nesse país. Esse acordo é chamado também de Tratado de Panos e Vinhos, uma referência às mercadorias trocadas entre as duas nações. Os ingleses foram os principais beneficiados por esse tratado, pois tiveram facilitada a entrada de seus produtos industrializados em Portugal. Além disso, eles podiam comprar o vinho português por um preço abaixo do preço do mercado. O acordo também teve o seu aspecto militar, porque aproximou a Inglaterra de Portugal, que apoiou a luta contra a Espanha durante a sucessão do trono espanhol. Toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nessa época, e as falanges de Ismael e de Elio buscam, no silêncio e na obscuridade, o grande coração de Antônio Vieira,
que representou um poderoso organismo medianímico para as revelações de suas verdades. Vieira toma a sua posição ascendente na corte de D. João IV e daí a algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz, saturada de um suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. Nos seus instantes de sagrada eloquência, ele exclama: no Evangelho de Jesus, o demônio ofereceu todos os seus reinos pela posse de uma alma. Mas no Maranhão, não é necessário ao demônio tantas bolsas para comprá-las. Basta acenar o diabo com um tijupar de pindoba e 2 tapuias para que seja adorado com ambos os joelhos. Tijupar de pindoba é a pequena jossa ou palhoça menor que a oca. Pindoba é uma palmeira típica das regiões do Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, sendo comum em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E não foram poucos os senhores tocados pelas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas suaves lições de Ismael e seus abnegados mensageiros, que correram às suas propriedades envergonhados do crime de manter como escravos os seus irmãos, devolvendo aos pobres cativos a liberdade para sempre. E assim Humberto de Campos termina o capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.